Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 5, eu não vou demorar. Eu quero só compartilhar algo bem rapidinho com você. Vamos ler juntos aqui? Está escrito: E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes dar de comer? E ele disse-lhe: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Repita comigo: 5 pães e 2 peixinhos. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Quanto, gente? 100 em 100, 50 em 50. Próximo. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Deixa eu pegar o próximo aqui. E todos comeram e ficaram como? Diga comigo: fartos. E o próximo? E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Gente, eu queria só fazer algumas observações com você essa noite. Primeiramente, Jesus aqui está pregando aonde? Você tem noção aonde que ele está? A gente leu. Se você prestou atenção na leitura, você vai ter uma noção onde que eles estavam. Aonde que Jesus estava com os discípulos? Alguém está aí ou vocês foram embora? Aonde Jesus estava? Então fala mais forte: aonde? Aonde você está hoje? Aonde você está hoje? Deixa eu te dizer uma coisa: o deserto é a maior oportunidade de colheita que um cristão pode viver. Mas eles estavam num lugar sem ter o que comprar, sem ter abrigo, sem ter nas proximidades a menor possibilidade de suprir uma necessidade. Eu gostaria que você agora olhasse para você. Gente, ninguém andando agora, por favor, vamos deixar os bebês com as suas mamães. Todo mundo agora prestando atenção aqui. Olhe para dentro de você e analise aonde você está hoje. Há possibilidade de suprir a sua necessidade? Sim ou não? Responda para você. O lugar onde você está hoje é um lugar farto ou é um lugar de escassez? Quando eu falo de escassez, eu estou falando de modo geral. Eu estou falando de escassez emocional, escassez financeira, escassez espiritual, escassez nos relacionamentos. Aonde você está hoje? O primeiro ponto para a gente saber aonde a gente quer chegar é descobrir onde eu estou. Porque se eu não souber onde eu estou, eu jamais saberei onde chegarei. Uma pessoa que está andando pelo deserto ou numa mata e se perde, ela precisa se guiar. Se ela não tiver uma bússola, ela precisa buscar a direção do sol. É através do sol que uma pessoa se orienta em um lugar onde ela está perdido.
E é exatamente ali que a gente precisa entender. Uma pessoa que está perdida, a primeira coisa que ela precisa buscar saber é onde eu estou. Segundo ponto, como é que eu cheguei até aqui? O que me levou a esse deserto? Sabe por quê? Ninguém vai para o deserto empurrado, a gente vai com as próprias pernas. Sim ou não? Sim. O lugar é um deserto onde eu preciso acessar. Então, eu preciso caminhar até ele. Eu preciso caminhar. Se você não sintonizar a sua mente no que você, onde você está, como é que você chegou até ali, você nunca saberá como sair desse lugar. Por quê? Porque Deus é Deus de estratégias. Agora, a estratégia que Deus tem para te tirar desse lugar já está nas suas mãos. Estenda as suas mãos. Olha para elas. E diga comigo: as minhas mãos estão cheias de estratégias que vão me tirar de onde os meus pés me puseram. As suas mãos vão te tirar do lugar para onde os seus pés te levaram. Sabe por quê? Porque mão não te conduz. Mão é instrumento de apoio, enquanto pé é instrumento de condução. Pé não é somente instrumento de apoio para que o corpo pare em pé. Pé é instrumento de movimento. E muitas vezes, Deus dá uma direção para nós, mas nós fazemos um caminho inverso. E por uma série de coisas, desobediência, traumas, angústias, dores, nós caminhamos com os próprios pés para o deserto. Agora, o segredo disso tudo é que o amor de Deus é tão grande por nós, tão grande, que mesmo no deserto não estamos só. Ele habita mesmo no deserto conosco. Ele está no deserto conosco. E nesse lugar onde você pensa, aonde eu vou me alimentar? Porque vai chegar uma hora. No deserto existem duas situações extremas: o sol escaldante ou o frio que mata. De dia, o sol mata de calor. E à noite, como não tem a presença do sol, é perigoso morrer de frio. Sem falar dos outros perigos do deserto. As cobras, as najas do deserto. Sabe por quê que as cobras aparecem no deserto? Porque no momento mais difícil da sua vida, ainda Satanás levanta pessoas para te dar rasteira, para ver se você cai ainda mais baixo do que você já está. Quando você está no deserto, você tem que tomar cuidado com quem se aproxima de você. Porque se a pessoa veio até o deserto para te dar um conselho, é porque ela está lá também. Agora, se nem ela está sabendo sair de lá, como é que ela pode te dar um conselho? Então você precisa, antes de tudo, prestar atenção com quem te aconselha. Bons conselhos não se dão no deserto, porque deserto é lugar de suprimento simplesmente daquilo que eu preciso, e deserto é lugar de salvação. Quem vai para o deserto, vai para te salvar desse lugar. Agora tem outra situação muito interessante. É que quem entra no deserto sabe sair de lá, porque ele entrou. Se você vai para um lugar, você aprendeu o caminho. Como é que você chegou até lá? Ah, bispo, eu não sei sair daqui, porque eu sei andar até aqui. Agora daqui para frente o caminho
é obscuro. Então, eu tenho uma notícia para você: quando você não souber o que fazer, retroceda, faça o caminho de volta, porque a salvação sempre está de volta no caminho. Jesus sempre pediu as pessoas para que fizessem a mesma coisa, só que agora do jeito certo. Isso dentro da psicologia se chama ressignificar. Na Bíblia se chama fazer de novo do jeito certo. Quando Pedro passa a noite lançando as redes e não pega peixe nenhum, Jesus aparece no outro dia e ele traz alguma novidade? Não. Jesus manda Pedro fazer a mesma coisa, só que agora sob a sua palavra. Isso muda tudo. E no deserto, as coisas começam a acontecer e elas começam a ficar mais evidentes do que lá fora. Por quê? Porque aqui é só eu e Deus. Nesse lugar para onde eu entrei, não tem muitas vezes amigos. Aliás, quem está no deserto não tem amigo de jeito nenhum, né? É o lugar onde você está sozinho. É o lugar onde você tem fome e não encontra alimento. É o lugar onde você está cansado e não encontra abrigo. É o lugar onde você tem uma sede exaustiva e você não tem água. É o lugar que aparentemente é sinônimo da morte. Mas é nesse lugar que Jesus nos encontra e Ele pergunta: o que é que você tem nas suas mãos? O segredo para se tirar, para alguém sair do deserto, está nas suas mãos. Bispa, quando você fala que o segredo para sair do deserto está nas minhas mãos, você está falando de habilidades? Também. Mas antes de habilidades, Deus te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E através das mãos proféticas, tempos e estações são mudados. Sabia disso? A gente vem para a igreja, a gente faz tanta coisa no automático, a gente não sabe nem por que faz. Fica em pé. Para que você fica em pé? Aliás, a palavra é em pé, viu? Tem muita gente que fala, fica de pé. Não é de pé, todo mundo já está. É fique em pé. Quando eu fico em pé, é uma ação de reverência. Quando eu me ajoelho, é uma ação de rendição. Eu estou me rendendo a Deus. Mas quando eu quero receber poder e autoridade, eu não vou me ajoelhar, eu vou ficar em pé, porque Ele chama um exército pronto para a batalha. Você tem que estar com os joelhos firmes para caminhar por sobre as águas, se necessário for. E a Bíblia diz que tudo muda quando eu tenho uma posição certa, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. O problema é que a gente faz tudo errado. A gente fala na hora errada, a gente tem a posição errada, a gente age do jeito errado e a gente quer ter vitória. Não tem jeito. Mas quando eu busco a Deus, a primeira coisa que Ele vai falar: o que você tem na sua mão? O que os discípulos falaram? Nós não temos nada. Por acaso o Senhor quer que a gente saia para comprar comida? O Senhor tem noção onde está a aldeia mais próxima daqui? A 8 quilômetros. A aldeia mais próxima está muito longe. Está anoitecendo. Como que vamos dar comida para esse povo? Como é que nós vamos alimentar? O que Jesus diz para eles? Alimentem vocês. Meu Deus! Você está no deserto? Você está sem saber o que fazer? Você está numa situação de escassez?
Mas quando você tira os olhos de você e olha para alguém que está precisando ainda mais que você, Jesus ainda vai te dar uma ordem: alimente você, o outro. O que vocês acharam da fala da Eliette aqui? Não foi maravilhosa? Deus falou com você, Eliette, nesses dias? E o que Ele falou já causou mudança? Você já está vendo os frutos dessa mudança? Mas no momento em que o desafio te foi passado, você tinha noção que você estava num deserto e mesmo assim precisaria alimentar outros? E Deus não mandou você olhar para as suas mãos? E das suas mãos veio a provisão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu estender a mão para abençoar o outro, a provisão, antes de ir para o outro, vem para mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Mas quando Ele disser, abra suas mãos e olha, o que você tem? 5 pães e 2 peixinhos? Então é isso que eu vou usar para alimentar uma multidão. Uma multidão. Mas agora, por que Jesus manda os discípulos abençoar o povo e não Ele mesmo? Por 2 motivos. Primeiro, eles estavam direto na fonte. Eles estavam sendo abastecidos o tempo todo. E aquilo que você recebe na casa de Deus não pode ficar só para você. Se você sai daqui e você não fala daquilo que Jesus fez na sua vida lá fora, o que você tem vai sumir. Se você vem para a igreja, se enche de Deus e não ministra isso sobre os seus filhos, não ministra isso sobre o seu cônjuge, não ministra isso na sua casa, se você não pratica, se você não fala de Jesus para as pessoas que te cercam, até o que você tem vai acabar. Então é hora de praticar, porque no deserto é quando eu estou só, a sua voz ecoa melhor. Eu consigo ouvir até o sussurro do Espírito Santo. E é nessa hora que eu sou transformada. É nessa hora que eu paro para perceber que eu sempre tive a solução de todos os meus problemas diante de mim, diante das minhas mãos. Mas eu nunca pude entender ou tive tempo suficiente para perceber que aquilo que Ele me deu mudaria a história de muita gente, porque eu tive um ato de fé, uma atitude que alimenta. Jesus manda os discípulos alimentar aquela multidão com pães. Com pães. Agora, responda sem pensar: quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Não, você pode falar mais alto. Quem é o pão da vida? Mas não adianta. Quem aqui tem o hábito de comer saudável? Quem gosta de comer? Nossa, gente, tem 200 mulheres. Um homem levantou a mão. As outras mulheres comem o quê? Fast food? Senhor da glória. Quem tem hábito de comer fruta, verduras? Ah, glória a Deus, melhorou. Agora presta atenção. Fruta é saudável? Tem nutrientes? Vitaminas que o nosso corpo precisa? Você come? Tem umas que disseram, não. Esses dias aconteceu uma coisa bem engraçada. A gente ia entrar na consagração de Daniel. E para quem nunca fez a consagração de Daniel, a gente só come frutas, verduras e legumes, né? E aí a minha filha chegou para mim e disse assim: mãe, eu tive uma ideia incrível. Qual que é a ideia? Vamos fazer o jejum e nós vamos tirar todas as frutas, todas as verduras. Eu falei, sai dela, espírito antifruta. Não existe um negócio desse. Olha a ideia de menino, vamos comer tudo que, né? Mãe, olha, eu fiz um desafio com Deus. Olha, Rebeca, cuidado com o desafio que você fez. Não, eu fiz um trato, que se eu fizer isso aqui,
eu garanto que eu vou te pedir um cheeseburger e vou comer tudinho. Eu falei, que trato é esse, menina, que você está fazendo? Isso é heresia. Mas o que acontece? Muitas vezes nós estamos fracos, não nos alimentamos do pão da vida, porque nós burlamos as regras. Você ouviu o que eu disse? Não adianta saber que fruta é saudável se eu não como da fruta. Não adianta saber que verdura é saudável se eu não como da verdura. Não adianta saber que exercício físico é bom para mim se eu não me exercito. A questão não é saber, a questão é o quanto eu pratico. Não adianta você saber que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele muda, se eu não desfruto daquilo que Ele tem para mim. Se eu não como do pão da vida, se eu não participo dele, se eu não tenho comunhão com Ele, não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra, ouvir que você precisa dizimar, que você precisa ofertar, mas aí você não dizima, você não oferta. Não adianta você vir para a igreja e saber que você tem que parar de mentir, parar de fofocar, parar de falar mal dos outros, parar de criticar, parar de assistir Facebook dos outros só para ver fofoca, rede social, sendo que você não pratica. Não adianta você vir para a igreja e aprender que você tem que parar de murmurar, sendo que você não para de murmurar. A Bíblia diz que o povo andou uma distância de 11 dias, eles andaram 40 anos por causa da sua murmuração. Quanto mais eu reclamo, mais tempo eu perco na vida. É assim. Quanto mais eu reclamo, mais eu dou voltas em volta de mim mesma. Quanto mais eu critico as pessoas, mais eu cometo os mesmos erros que elas. Vocês já prestaram atenção nisso? Se você critica alguém, daqui a pouco você está fazendo igualzinho a ela. Igualzinho. E você faz exatamente a mesma coisa que você criticou. Então, eu vou te dar uma dica, hashtag fica a dica. Se você tem filho, não critica filho dos outros. Se você tem marido, não critica o marido do outro. O marido da outra, né? Como tem um homem aqui, vou falar contrário. Se você tem esposa, não critica a esposa do outro. Porque amanhã é você fazendo a mesma coisa. Queridas, Deus nos trouxe aqui hoje para entender que se Ele é o pão da vida, a solução está, número 1, participe com Ele, coma dele, ouça as instruções. Número 2, para de burlar as instruções. Número 3, a solução está diante de você. E ela está nas suas mãos. Se você sabe que você tem que ler Bíblia, se você sabe que você tem que comer da palavra de Deus, por que é que você não lê? Ah, eu não tenho tempo, então você é um perigo. Eu preguei isso domingo. O cristão que não lê Bíblia é um perigo. Por quê? Porque ele dá instruções erradas. Por quê? Porque ele fala dele mesmo. Nós não podemos falar de nós mesmos. Nós não podemos aconselhar de nós mesmos. Nós não podemos dar instruções de nós mesmos. Não podemos. Porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. É isso que diz a palavra. Por que Pai das luzes? Porque nele não há sombra de dúvida. Aquilo que vem de Deus traz paz. Muitas mulheres me perguntam: ai, bispo, eu estou orando com um rapaz, eu não sei se eu devo casar com ele ou não. Eu falo: olha, as coisas de Deus trazem paz. Se você está angustiada, se você está na dúvida, pica a mula rápido, enquanto há tempo. Sai desse relacionamento, enquanto você pode.
Ai, eu não sei se eu abro ou não abro um negócio. Você tem paz? Se tem, faça. Se não tem, não faça. Ai, eu queria que Deus falasse comigo. Essa semana, aconselhei uma pessoa, a pessoa disse, mas, enfim, eu não vou falar a situação, porque eu não sei se ela está aqui. Mas, enfim, a pessoa diz, eu preciso tomar uma decisão num relacionamento. A pessoa é muito mais jovem do que eu. Eu vou ou eu fico? Quen, quen, quen. Gente, eu queria que Deus falasse comigo, mas Deus já está falando com você. O problema é que muitas vezes Deus não fala aquilo que a gente quer ouvir. Porque tem gente que gosta de amizade que só fala o que ele quer ouvir. Isso não é amigo. Amigo que quer te levar a crescer, não vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar o que é necessário para você mudar e alcançar um novo nível em Deus, amém? Então vamos aprender a escolher nossas amizades. Se você convive com gente que reclama, gente que critica, gente que tem inveja, ainda que ele seja um cristão, meu irmão, sai fora disso. Isso não é para você, não conviva com esse tipo de pessoas, porque a dor contamina. A alegria contagia, a dor contamina, e quem é contaminado morre por infecção generalizada. Você precisa entender que a salvação está na palma das suas mãos. Quando os discípulos olharam para eles, e viram que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. Aí sim, agora chegou a vez de Deus agir. Jesus, tudo que eu tenho é 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou assim, então agora me dá. Me dá. Porque agora vem a palavra-chave da mudança. Gratidão. Você pode dizer comigo? Diga gratidão. Mais uma vez, gratidão.